São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse... Nós falamos que o matrimônio de José e Maria foi um verdadeiro matrimônio, embora eles tivessem o voto de virgindade perpétua. Eu quero fazer uma consideração sobre esse voto de virgindade que José e Maria fizeram dentro deste matrimônio. Primeira coisa, a virgindade de Maria era condição, ou foi condição indispensável para a vinda de Jesus, para o nascimento de Jesus, em relação, portanto, à natureza divina de seu filho. Então, a virgindade de Maria não foi uma simples colocação dos evangelistas e nem foi algo de enfeite no relato, mas foi algo que estava contemplado dentro do plano de Deus na encarnação de seu Filho. Portanto, foi uma exigência a virgindade de Maria e, consequentemente, José, que acompanhou também essa virgindade com o seu sim. José conhecia tudo aquilo que dizia respeito à sua esposa Maria e, portanto, ele sabia da concepção virginal de Maria. E a virgindade de Maria e também dele, portanto, não comprometeu a essência desse matrimônio e nem também a paternidade de José e, consequentemente, a maternidade de Maria também. Ele foi verdadeiro esposo e verdadeiro pai, assim como Maria foi verdadeira esposa e verdadeira mãe de Jesus. A virgindade de ambos não atrapalhou a vivência do amor deles. Não só não atrapalhou, mas enriqueceu, favoreceu. Por isso, Bernardino de Bustes afirma que o amor entre José e Maria dentro desse matrimônio foi um amor inquebrantável, foi um amor santíssimo. E Maria se distinguiu com um amor todo especial para José, assim como José também se distinguiu com um amor todo especial de esposo para com Maria. Bernardino de Sena, um grande santo, ele afirma que Maria amava São José sinceramente e com todo o afeto do seu coração, com todo o seu amor. E por isso ele diz que a bem-aventurada Virgem Maria ofereceu de maneira totalmente livre
a José o tesouro do seu coração. Portanto, a castidade entre eles, a virgindade que eles vivenciaram, enriqueceu o amor dentro do casamento deles. É claro que, como nós falamos, não faltaram objeções quanto a esta virgindade, seja de Maria e seja de José também. E uma dessas objeções que nós ouvimos com certa frequência é a respeito dos irmãos de Jesus. E, portanto, houve no decorrer dos séculos alguns que afirmaram que Jesus é fruto do matrimônio, do casamento, da união de José e de Maria, ou seja, que Jesus é filho físico de José e de Maria. Outros já afirmavam, não, José é o que tinha os filhos de um casamento precedente. Portanto, também contestavam a virgindade de São José e o voto de castidade que ele fez. Mas tudo isso daí não tem nenhum fundamento. Tanto é verdade que vários padres da igreja defenderam sempre a virgindade de Maria e de José. Embora alguns, até influenciados pelos apócrifos, chegaram a admitir que os irmãos de Jesus eram filhos ou foram filhos de um casamento precedente de José, antes de se casar com Maria. Mas isto é indicação dos apócrifos, que não tem nenhum fundamento e realmente não é um ensinamento ou um magistério da igreja. Nós temos Clemente de Alexandria, portanto, que chamava Judas irmão de Jesus. Nós temos Orígenes, um outro teólogo também, que até pensou que os irmãos de Jesus eram verdadeiros irmãos de Jesus, mas fruto de um casamento de São José anterior ao casamento de Maria. Assim como Santo Ambrósio também falava de Tiago, filho de José, e, portanto, José, pai de Tiago também, e, consequentemente, irmão de Jesus. Mas, como nós sabemos, nada disto tem fundamento bíblico e os teólogos, ao longo dos séculos, sempre se esmeraram para defender a virgindade, seja de São José e também, é claro, de Nossa Senhora de Maria. São Jerônimo, que é um grande teólogo, ele faz esta afirmação: São José foi verdadeiramente virgem, e afirmar que ele teve filhos é delírio dos apócrifos, é influência dos apócrifos e não tem nenhum fundamento. Ele lembra que Maria fez o voto de virgindade antes de conceber Jesus, assim como José fez o voto de virgindade com Maria também. E o Concílio Lateranense, no ano de 649, e também o Concílio de Constantinopla, de 680, afirmam a virgindade de Maria como dogma de fé
e, consequentemente, também a virgindade de São José. Santo Tomás assegura que Maria, antes de se unir em matrimônio com José, ela recebeu uma revelação divina, ela foi inspirada pelo Espírito Santo e, da mesma maneira, José tinha a certeza de que Maria tinha feito o voto de virgindade em razão da sua escolha como mãe de Jesus e da sua doação de vida por causa do próprio Jesus. E, portanto, o matrimônio deles não foi de maneira alguma prejudicado com o voto de virgindade. A virgindade de Maria não pode prescindir daquela de José. E o fruto da virgindade de Maria é considerado comum a ambos, ou seja, Jesus é considerado filho de ambos, de Maria e de José. E Jesus, então, nasceu tanto para Maria como para José. São Tomás de Aquino fala que o Espírito Santo iluminou, agiu em Maria, melhor dizendo, agiu em Maria para que ela, como mãe, concebesse o Filho de Deus. Mas ele afirma que ambos, seja Maria, seja José, merecem ser chamados pais de Jesus pelo motivo do matrimônio deles, da fidelidade conjugal deles. Tanto é verdade que Maria falou claramente. Ela disse, afirmando que José é pai de Jesus. Quando Jesus se perdeu lá em Jerusalém e eles foram à procura de Jesus, quando o encontraram lá no templo, o que Maria disse a Jesus? Olha, o teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Maria confirma aqui esta verdade da paternidade de José. E isso não foi por uma simples cortesia de Maria, mas foi porque ela era consciente que, em virtude do seu matrimônio com José, ele era pai de Jesus por direito. Então, a virgindade de Maria foi condição indispensável para ela ser a mãe de Deus. E se a virgindade de Maria foi condição indispensável para ela ser a mãe de Deus, consequentemente, também a virgindade de José foi condição indispensável para ele ser o pai de Jesus. Portanto, José, como esposo de Maria, participou de maneira concreta, menos na união sexual, da maternidade de Maria. Nós temos um teólogo chamado Escoto, ele diz o seguinte: Maria e José puderam, por inspiração divina e de acordo ou de comum acordo, guardar plenamente o voto de castidade em virtude da união matrimonial ao qual eles se comprometeram. Então, esta castidade que eles assumiram dentro do matrimônio não prejudicou a perfeição deste matrimônio, até como sacramento, porque eles celebraram o matrimônio, mas realçou, valorizou e santificou o casamento deles.
Portanto, a virgindade é de ambos, é de José e é de Maria. E esta é incontestável por tudo aquilo que os evangelistas nos afirmam e por aquilo que os teólogos também têm nos feito, mediante as suas reflexões, convencer, ter a certeza desta opção deles. São Jerônimo, o grande teólogo, afirma que José foi virgem por Maria, a fim de que o matrimônio virginal, ou de que desse matrimônio virginal nascesse o Filho de Deus, ou seja, Jesus. E esta virgindade foi realmente assegurada de maneira sobrenatural a José e a Maria, com o voto que eles fizeram depois de terem a certeza de que eles queriam se consagrar diretamente a Deus. Então, primeiro fizeram o voto condicionado, ou seja, se fosse vontade de Deus. Depois, com a certeza de que esta para eles era a vontade de Deus, eles fizeram o voto perpétuo, absoluto, de serem, portanto, virgem e casto, seja José, seja Maria. Então, ambos fizeram o voto de virgindade. E quando celebraram o matrimônio, eles tinham a certeza de que deviam se consagrar definitivamente, absolutamente, a esse projeto de Deus. Portanto, é muito claro para nós pensarmos que São José teve o voto de virgindade, e assim como Maria também teve o voto de virgindade. E que José foi guiado pela revelação divina para receber Maria castamente como sua esposa. Ambos foram iluminados em tudo e por tudo pelo Espírito Santo e foram movidos pela inspiração interior do Espírito Santo, como dizem os teólogos, para viverem esta consagração a Deus. E aqui nós temos uma coisa muito importante, que com essa decisão de José de ser consagrado a Deus com o voto de virgindade, juntamente com a sua esposa Maria, ele colaborou de uma maneira extrínseca, mas necessária, para a realização da união hipostática. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre isto, ou seja, para que Jesus assumisse a condição humana, nascesse de Maria, se tornasse gente como nós. Nesse sentido, houve a necessidade da colaboração de São José. Portanto, a virgindade de Maria estava dependente da virgindade de José e do consentimento de José. E sem este consentimento, realmente não poderia ter havido esse casamento e nem Maria poderia ter sido, desta maneira, a mãe do Salvador. Então, a maternidade de Maria dependeu de maneira forte e necessária do consentimento e da consagração de São José na sua virgindade. Portanto, eis aqui uma das razões
do porquê que os evangelistas falam que Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Eis o porquê a Igreja sempre defendeu a virgindade de Maria. Nós poderíamos perguntar, mas por que a virgindade de Maria, se naquele tempo ter filho era o ideal de toda jovem, ter filho era bênção de Deus, não ter filho era maldição até de Deus, e ter filho era justamente algo que enriquecia a pessoa, a família, a mulher. Por que é que Maria, então, quis ser consagrada totalmente a Deus virginalmente? E a resposta nós temos que ela quis doar-se totalmente a Deus. Ela quis dar-se totalmente, inclusive o seu corpo, nesta consagração. Aquilo que de mais profundo ela tinha no seu íntimo, ela quis doar-se a Deus. A sua doação foi completa. E nessa doação a Deus completa, São José acompanhou. São José também se tornou virgem com ela. Então Maria se casou com José, colocando-se totalmente ao serviço dos desígnios da providência. E ela, então, tinha a certeza de poder manter esse propósito de consagração em companhia de São José. E São José, da mesma maneira, compreendeu essa consagração de Maria por esse especial desígnio de Deus e compartilhou com ela todo esse amor virginal. De tal sorte que nós podemos afirmar que José e Maria deram origem à geração dos castos, antes deles totalmente desconhecida no mundo. Então, eis aqui uma coisa muito bonita que São José e Nossa Senhora nos afirma. E por que é que, então, a virgindade de Maria é importante? São Tomás de Aquino afirma que Maria viveu essa virgindade porque ela fez a consagração a Deus. E São José viveu essa virgindade porque também não está escrito em nenhum lugar que São José teve outra mulher. E porque também a fidelidade não é algo que nós não podemos atribuir ao santo patriarca, ao homem justo São José. Então, é fé da Igreja que não só Maria, a mãe de Jesus, foi virgem, mas também que São José foi virgem juntamente com Maria. E, portanto, fica claro que o matrimônio deles teve como objetivo a vinda de Jesus ao mundo e para criar um ambiente favorável para que Jesus fosse acolhido aqui neste mundo. Ou seja, o matrimônio de José e de Maria. E dentro desse matrimônio, a consagração deles como virgens foi em vista da inserção ordenada de Jesus na família humana, ou seja, na família de José e de Maria. Então, o matrimônio
de José e de Maria, como nós afirmamos, foi destinado para acolher e educar Jesus. E isto exigiu da parte de Maria e de José uma máxima expressão de amor conjugal. Então, o amor deles foi vivenciado em plenitude. É um amor que realmente fortalece, enriquece o matrimônio. E a afinidade espiritual entre São José e Maria foi tamanha que, se Maria aceitou a maternidade divina, se consagrando a Deus virgem, é porque ela tinha a certeza do consentimento de São José a esse respeito, como nós afirmamos. E, portanto, ela sabia que Deus tinha sobre ele, ou seja, sobre São José, todo o direito, e de que era desejo profundo de São José que ela fosse inteiramente consagrada a Deus. Esta é a riqueza da doação de vida de José e de Maria. Então, quando nós olhamos assim, nós precisamos valorizar mais o matrimônio de São José e de Nossa Senhora. Nós podemos, assim, colher indicações preciosas deste matrimônio que enriquece, que valoriza o matrimônio de todos aqueles que fazem essa escolha para a vida conjugal, para a vida matrimonial. Nós vamos encerrar esse pequeno tema também com uma pequena oração. São José, em nome de Deus Onipotente, abençoai-nos, vós que sois o terror dos demônios, do espírito maligno, defendei-nos. Ide à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos proteger, ao lado de nós para nos amparar. Com a vossa súplica, ajudai-nos a sermos perseverantes no bem, para vivermos sempre a graça de Deus e chegarmos à glória eterna. Amém. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José,